Olá, pessoal. Você teve um caso negado pela imigração, ou a imigração está levando muito tempo com o seu caso, e você já está ficando bem insatisfeito com a demora do governo em aprovar seu caso, ou pela negativa que teve, que você acha que não tem nenhum fundamento, não tem nenhum motivo para isso. Às vezes nem tudo está perdido. Fiquem ligados. Então, gente, muitas vezes a imigração nega processos ou demora de dar uma decisão em um processo e a gente fica com aquela noção de que a gente está à mercê deles, né? A gente tem que esperar então, ou então quando eles negam, e agora? Negou, então vou pegar minhas coisas, vou embora, tá? Mas não é sempre assim, tá? A maior parte das decisões que a imigração faz pode ser objeto de uma ação judicial, uma ação federal, uma ação judicial na Corte Federal contra o Serviço de Imigração. Tá? Nós fazemos isso aqui bastante, outros escritórios também fazem. Então, para você ter um caso revertido por ordem da Corte, basta que você mostre que a imigração cometeu um erro. Tá? Lembrando que nem todos os casos podem ser objeto de ação judicial. Por exemplo, se a sua decisão foi num EB2 NW e foi na parte do NW, que a imigração negou por causa daqueles 3 prongs lá tal, isso não dá, é difícil você entrar na Corte Federal. Tá bem difícil. Se você teve um caso de EB1 negado, um caso de EB3, ou um caso, por exemplo, de um visto temporário, como vistos O1, L1, E1, E2, esses vistos temporários de trabalho, ou até mesmo extensão para estudante, extensão com mudança para estudante no caso, ou a extensão de status, esses processos são menos discricionários, ou às vezes nem são discricionários alguns deles. Então, eles podem ser objeto de uma ação judicial. Então, a imigração às vezes diz que não, você pensa que só pode apelar, e apelar com a imigração a gente sabe que é muito raro alguma coisa mudar. Motion to reopen e motion to reconsider é o que às vezes funciona melhor com a imigração. Às vezes, nem sempre, nem em todos os casos. Então, motion to reopen, reconsider, geralmente motion to reopen é quando tem um fato novo, alguma coisa nova que aconteceu que não está disponível na época e agora se fez presente ou que agora se fez necessário ter aquela evidência, pode-se fazer um motion to reopen. Motion to reconsider é quando você tem um erro na análise dos fatos ou da aplicação da lei. Tá? Erro na aplicação dos fatos ou da lei é o motivo principal de uma motion to reconsider, que geralmente vota para o mesmo oficial. Agora, se você faz tudo isso, faz a motion, ou até fez um appeal em alguns casos, e a imigração ainda assim mantém a negativa do seu processo, você pode recorrer à Corte Federal. Tá? Existe um procedimento chamado APA, Administrative Procedures Act, que é justamente o processo judicial contra decisões administrativas. Tá? Então você pode levar à corte uma ação federal, ajuizar uma ação federal, pedindo ao juiz, através de ação declaratória, para declarar que a imigração cometeu um erro e, às vezes, abusou da discrição, foi uma decisão abusiva, foi errada, não está de acordo com a lei, conformidade com a lei. Então, se pode fazer isso. Teve, inclusive, um caso recente, um caso de EB1, que a imigração negou essa pessoa entrou na Corte Federal contra a imigração e o juiz federal disse que eles foram abusivos, que eles estão errados e ordenou a aprovação daquele I-140. Então, o fato de você ter o caso negado pela imigração não quer dizer que a imigração está correta, tá? Às vezes eles estão também, né? A gente tem que entender também que às vezes você tem o caso às vezes é fraco, ou faltou alguma evidência, ou alguma coisa, sei lá, que muita gente faz aí o caso de qualquer jeito, sei lá como é que eles fazem, e às vezes é negado porque realmente não qualifica, ou porque você perdeu a elegibilidade durante o processo, né? Por exemplo, tem uma petição familiar, e depois você se divorcia,
do seu cônjuge antes de acabar o processo, se a imigração negar esse processo, você não vai ter como ir para a corte e argumentar que eles erraram, porque eles não erraram, eles estão certos. Você perdeu a elegibilidade durante o processo, antes de ter entrevista. Mas se você tem um processo de casamento, por exemplo, e a imigração às vezes acha que está mentindo, que você é casamento falso, e não é. E esse aí, o que eu estou falando agora só vale quando o casamento não é falso, mas a imigração acha que é. Às vezes porque colocou na cabeça já que é falso e as respostas que foram dadas na entrevista não foram bem como eles esperavam e eles criaram aquela ideia que era falso e não vão mais voltar atrás. Não importa o que você provar, eles já estão predeterminados a negar por isso. Nesse caso, vale a ação judicial, tá? Então, a ação judicial serve para casos não discricionários e até para alguns discricionários, onde a imigração abusou a discricionariedade, o poder discricionário do governo, tá? Mas eu quero deixar bem claro que é muito difícil em caso de EB2, NW, tá? Mas já usamos bastante em caso de I-485, I-130, I-140, que não é EB2-NW, em casos de L1, em casos de outros vistos temporários, O1, E1, E2, visto P, esses vistos. Então, toda vez que a imigração erra num caso desse, você pode entrar com uma ação na Corte Federal. E, geralmente, você vai mostrar ao juiz que a imigração errou. Como é que vai acontecer esse caso da ação federal? Você vai entrar com uma ação, vai fazer a citação da imigração para comparecer ao processo e apresentar uma contestação. Eles vão ter um prazo de 60 dias, porque é o governo, o prazo é dobrado, né? Normalmente em Corte Federal é 30 dias, mas o governo tem um prazo dobrado. Então eles têm 2 meses para apresentar uma defesa. Quase todos os casos que a gente faz de ação federal, a imigração não quer apresentar uma defesa. Eles com pouco tempo, eles reabrem o caso, mandam outro RFE, e dá a oportunidade de você responder outra vez, mas já sabendo que tem uma ação judicial. Aí o advogado do governo entra em contato com a gente faz uma estipulação para suspender o processo até que a decisão seja dada mais uma vez. Então você coloca meio que a imigração ali dizendo, você tem um caso na Corte Federal já. Se você vai negar, você tem que ter bons fundamentos. E aí a imigração, às vezes, não acha os fundamentos, porque passa por um oficial com um nível um pouco mais alto, ou até bem mais alto que o outro que negou originalmente, e eles veem que eles não têm como defender aquela negativa. E você ganha o processo, tá? Então isso pode acontecer. Mas também a imigração, às vezes, pode ter aquela coisa de dizer, não, eu vou levar até o fim esse processo. E apresentar uma contestação. Aí o processo fica um pouco mais caro para você, porque tem que fazer agora motion for summary judgment, que é para julgar antecipadamente a lide, sem ter aquele julgamento final, tudo isso. Então isso aí é outro procedimento que é feito para concluir o processo, caso o Serviço de Imigração resolva apresentar uma contestação. Eu confesso que eu nunca vi até hoje uma contestação da imigração. Nos casos que a gente fez aqui, eu nunca vi a imigração contestar. Mas pode ser que aconteça e deve acontecer com outras pessoas. Eu conheço casos que isso aconteceu, não nossos, mas de outros escritórios. E às vezes a imigração realmente tem um caso forte para contestar e o juiz que vai decidir no final. Mas os casos que a gente tem feito aqui são tão absurdos, que a imigração falou, é tão absurdo na decisão, que eles nem têm a coragem de contestar. Eles preferem fazer um acordo e reabrir aquele processo e aprovar. Tá? Já fizemos esse processo de casamento, que a imigração achou que o casamento não era de verdade, entramos com a ação e conseguimos provar que era de verdade. Já fizemos até em naturalização, que a imigração não quis naturalizar a pessoa, achando que mentiu para obter o green card, porque não sei o quê, porque não estava mais casado, mas estava, eles não quiseram aceitar, entramos com a ação na Corte Federal, chama Petition for Review. É um pouco diferente da APA, mas é Petition for Review, então a Corte Federal tem o poder de revisar processo de naturalização, porque quem naturaliza a pessoa não é a imigração, é a Corte Federal, em todo caso. A imigração apenas recomenda a naturalização, mas a cerimônia, pelo menos aqui em Los Angeles, é feita por um juiz federal. Então você tem várias formas de litigar contra a imigração na Corte Federal. Temos a petição para review, petition for review. Acontece quando o caso vai, por exemplo, para a BIA, um caso de deportação vai para a BIA e a BIA
confirma a deportação, você pode fazer uma petition for review no Circuito Federal de Apelações daquela região onde você mora. Se você tem um caso de naturalização que foi negado e você acha que você fez tudo certo, a imigração que errou, você pode entrar com uma petition for review, naturalization application, e vai também para a Corte Federal. Se a imigração negar um visto qualquer, uma petição de visto ou um P1, L1, E1, E2, você pode também fazer uma ação declaratória contra a imigração. E temos o famoso mandado de segurança, já fizemos vídeo sobre isso também. Então, se a imigração está levando muito tempo com o processo, está levando já, o caso normal levaria 3 meses, está levando já mais de 1 ano, você já pode entrar com uma ação de mandado de segurança, ou seja, não é dizendo que você quer que aprove. Claro, você quer que aprove, mas não é o que você está pedindo do processo. Está pedindo para ter uma decisão, tá? Ou você decide o processo, aprova, ou você aprova ou você nega, mas não deixa o caso ficar pendente todo esse tempo aí. Então, acontece isso muito em caso de casamento, onde a imigração, o oficial, às vezes, é super zeloso, né? E quer ficar investigando e nunca conclui. Aí marca uma entrevista, você vai lá, e depois espera meses para ter uma visita na casa da pessoa para ver se realmente aquele casal mora lá junto. Então, isso vai atrasando, e você não é obrigado a esperar até quando a imigração achar que está pronto para decidir o processo. Se você teve a entrevista e já se passaram, vamos dizer, 6 meses, já pode entrar com situação de mandado de segurança, mas se o seu caso for forte, tá? Você não deve entrar com ação judicial se você não tiver um caso forte, tem que ter bala na agulha. Então, se você vai entrar com um caso de mandado de segurança porque quer uma decisão, é porque você sabe que tudo é certinho ali, você deveria ter sido aprovado já. Então, a gente tem que ter o bom senso de ver que casos que devem ser ajuizados, mas normalmente petições que são negadas são passíveis de ação judicial contra a imigração. E a imigração não tem muito apetite para ficar brigando na Corte Federal, gastando recursos do governo para manter esse caso lá, para defender esse caso, até porque se eles perderem, tem que pagar o honorário do advogado da parte que venceu, tudo isso por uma série de razões. Eu nunca vi, nos casos que a gente fez aqui, por exemplo, a imigração apresentar uma contestação, em vários casos federais que a gente já fez aqui. Então, você pode usar esse serviço, a gente está aqui disponível para ajudar você se precisar. Se o seu advogado não quiser, ou não souber, ou não trabalhar com esse tipo de área, de fazer ação federal, a gente faz aqui. Mesmo que você não seja nosso cliente no processo que originou a negativa, a gente pode ajudar você com isso no país inteiro, entendeu? A gente pode geralmente fazer no circuito de DC, de Washington, D.C., que é o circuito geral que a imigração aceita os casos, ou se você mora num lugar, às vezes, que aquela corte federal é um pouco mais liberal, mais favorável aos imigrantes, a gente pode acionar naquela corte mesmo, como, por exemplo, Califórnia, Nova York, Boston. Então, são áreas que as cortes federais não são tão ruins com imigrantes. Outras áreas, por exemplo, Texas, eu não faria uma ação federal numa corte federal do Texas. Eu preferia fazer em D.C., né, Washington, D.C., que é a central da imigração. Mas por aí vai. Então, o que eu quero dizer é isso. Você pode entrar com ação, você pode ver qual é a jurisdição preferida para fazer, já que a imigração tem jurisdição federal. Então, você pode usar o lugar que você mora, ou pode usar o lugar que a imigração tem a central, ou o centro de serviço da imigração. Em alguns processos que são feitos no centro de serviço da Califórnia, a gente pode entrar pela Califórnia, mesmo que você não more na Califórnia, porque o centro de serviço que negou o processo é o California Service Center, por exemplo. Então, a gente tem que ver primeiro se o centro que negou o processo é um centro de serviço que está numa zona boa, zona federal boa para imigrantes, e se não for, a gente vai para o D.C., Washington, D.C., tá? Mas basicamente é isso. Se você tem o seu caso, se você foi injustiçado pela imigração, seu caso foi negado injustamente, não deixe isso barato, não deixe sua vida toda aí por água abaixo, essa parte da imigração, só porque o oficial de imigração achou que você não qualificava ou que não queria dar aquele benefício. Você pode pedir a um juiz federal para lhe ajudar nesse ponto aí, e é difícil a imigração às vezes defender as besteiras que esses oficiais de imigração fazem quando negam alguns processos, tá? Não estou falando que são todos, mas em alguns casos realmente a coisa é absurda, a coisa é muito ridícula. Inclusive, a gente vê isso aqui muito no EB12NW, mas esse a gente não pode ir para a Corte Federal, a gente tem que realmente fazer refile, procurar outras alternativas. Mas se você tem um caso que não é discricionário e você quer brigar, provavelmente você vai ganhar contra a imigração, tá?
Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não se inscreveram no nosso canal, por favor, subscrevam e aperte o sininho para ser notificado quando a gente subir um vídeo novo. Tchau, pessoal. Até a próxima.